minutos conseguiram fazer um filme e meter na internet. O que é espetacular, o que quer dizer que já valeu a pena ter vindo até aqui. E então, eu ano passado ia falar sobre felicidade integrado nas organizações. Quando me convidaram, eu disse, não, este ano já não está muito atualizado, vou falar de outra coisa. E vou falar, mas vou pegar, porque eu acho que é fundamental, nas últimas minhas palavras do ano passado, para vocês se relembrarem. E eu falei, na ótica da felicidade, eu falei, se nós não conseguimos saber ainda o caminho para a felicidade, pelo menos tentar evitar a infelicidade. Parece-nos bem, foi assim que eu acabei. E disse que havia 3 princípios que as pessoas deviam se lembrar. Alguns de vocês recordam-se. O primeiro, e é sobre este que vou falar hoje, mas vou usar os 3 já agora, até pedir se quisessem apontar para não falhar. O primeiro, para evitar a infelicidade, é se não souberem, perguntem. Há tanta gente que vive infeliz porque não faz perguntas. Ou os alunos que vêm às aulas não perguntam porque têm vergonha e depois vão para casa e não sabem. Há pessoas que querem saber mais e não perguntam. Aliás, eu acho que o futuro do mundo está nas boas perguntas e vamos falar sobre isso. Mesmo a nossa relação à inteligência artificial. Portanto, se não sabem, perguntem. A segunda é, se souberem, partilhem, ensinem. O partilhar é fundamental para a felicidade. E quem não partilha não pode ser feliz. São infelizes. E há tanta gente que não consegue partilhar. E a terceira, e depois volto à primeira, que é sobre a primeira que eu vou falar. E a terceira é, se tu ensinares, ensina, mas faz aquilo que ensinas. Há tanta gente que ensina coisas e fala e depois não dá o exemplo. Em casa, na governação, nas empresas. É uma falta de exemplo incrível. Os professores dizem aos alunos para chegarem a horas e são eles a chegar atrasados. Os pais dizem aos filhos para não dizerem as neiras e depois eles dizem as neiras à mesa. Os empresários que querem dar o exemplo não dão o exemplo. Portanto, isto é bom e neste tema de recursos humanos estamos a falar de pessoas. É importante que as pessoas percebam isto. Estes 3 foi do ano passado, só a partir de agora é quanto ao tempo. Okay? E então a questão que eu coloco sempre nesta, digamos, a primeira questão de se não souberes pergunta, eu sempre, já desde há muitos anos, que eu dou por mim a ser um constante, entre aspas, perguntador. Estou sempre a perguntar coisas. Às pessoas, aos filhos, etc. Porque eu percebi que uma boa pergunta espoleta uma relação. Estão a ver? E então há muitos anos eu fiz uma série de perguntas, estava a fazer ainda um doutoramento na área da comunicação governamental e estava a estudar a felicidade. E dou por mim a trabalhar a área da felicidade e dou por mim a perguntar o que é que faz, isto é importante para os alunos, porque é que há pessoas, nós nascemos mais ou menos todos da mesma maneira, não é? E depois, porque é que uns têm um sucesso espetacular e os outros não passam a ser pató? Sabem que há pessoas que, se não nascessem, o mundo era exatamente igual. E há outras que, se não nascessem, o mundo até era melhor, que é uma coisa incrível, não é? Mas não é isto que nós vimos cá fazer para a face da Terra. Mas já lá vamos. Então a pergunta que eu andava, digamos, aquela pergunta com 1 milhão de euros, que é o que é que faz a diferença nos jovens que depois chegam aos 30 anos e uns têm um sucesso, ou seja, têm umas vidas boas, e os outros continuam igual, mesmo sendo licenciados. Então há muitos anos atrás, eu vi, estava a estudar vários artigos, a ler, e li uma parte interessantíssima, que era um estudo longitudinal que foi feito nos Estados Unidos. E falavam sobre o sucesso. Acompanhavam os jovens desde os 15 até aos 30 anos. Todos os anos faziam entrevistas e viam o que é que os jovens tinham feito, etc, até aos 30 anos. Então, um estudo longo. E depois publicaram o resultado do estudo. E para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo explicou uma série de coisas que eu tinha dúvidas. E a partir dessa altura, eu, digamos, ainda que não tivesse aquilo claro na minha cabeça, fez-se luz. Então, aquilo que foi mais importante naqueles 15 anos para que uns fossem diferentes dos outros, uns para melhor, tiveram vidas melhores, etc, que os outros, uma palavra que se chama autocontrole. Imaginam, sabem o que é o autocontrole? É a pessoa fazer exatamente aquilo que ela quer e não fazer aquilo que os outros querem que ela faça. Isto foi uma tradução que eu fiz. Eu vou explicar. Eu, por exemplo, querer fazer uma coisa e fazê-la, porque há muitos que são muito aldrabões, as pessoas são muito mentirosas, não é? Querem fazer uma coisa, mas depois não fazem aquilo que devem fazer para conseguirem atingir essa coisa. Por exemplo, há muitos que querem emagrecer
certo? E estão fixos, mas depois não fazem as coisas a seguir. Mas elas querem fazer, mas não conseguem. Sabem porquê? Porque não têm autocontrole. Os alunos, quando entram na universidade, o que eles querem mesmo é ser bons alunos e tirar boas notas e tal, mas depois não conseguem fazer aquilo que devem fazer. Fazem entender? Portanto, esta questão do autocontrole é aquilo que nos separa realmente uns dos outros. O autocontrole. Façam-me entender? E o autocontrole trabalha-se. E vocês podem trabalhar no autocontrole. Pensem só nisso. E eu vou falar então sobre um livro que eu acabei de escrever, vou publicá-lo em dezembro. Uma coisa fantástica que eu não tinha na ideia, que eu acabei por terminar o livro em conjunto com os meus 2 filhos. Portanto, é um livro que eu comecei há 5 ou 6 anos, depois não estava a ver como é que havia de resolver aquilo, deixei andar, escrevi a Pirâmide da Felicidade há muitos anos atrás, que falei um bocadinho sobre ela no ano passado. Depois, no meio do Covid, distraí-me e achei que até aos 60 anos tinha que escrever, deixar ao mundo, digamos, algumas experiências da minha vida. Era para escrever um livro, escrevi 5, uma coletânea de histórias de vida, não é? E então este ano decidi que ia terminar e terminei em conjunto com os meus filhos. Portanto, é um livro que não é só meu, comecei eu, mas depois os meus filhos completaram. E fala sobre a vida, sobre o caminho, aquilo que nos diferencia uns dos outros. E então, diria que o que é que nós andamos todos a fazer no mundo? É uma pergunta interessante, não é? E eu comecei por aí, por essa parte. Então, reparem, nós começamos todos mais ou menos da mesma maneira. Ok? Começamos com um espermatozoide, certo? Que vem por aí fora e dá origem a uma vida. E esse espermatozoide ganhou uma batalha, um caminho de milhões de espermatozoides iguais, em que ele consegue vencer todos os outros, entra lá dentro, fecha a porta e não entra mais ninguém. Às vezes entra mais um ou dois, não é? É verdade, não é? Nascem gêmeos. Mas ele ganhou a milhões. E como é que é possível haverem pessoas que digam que são os coitadinhos? Quando logo no início da vida ganharam a milhões de seres iguais a eles. Isto não tem que pensar. Temos que pensar sobre isto. Como é que é possível? Nós fomos logo os vencedores antes de nascermos. E depois, continuamos a ver algumas pessoas a dizer que não nos cabe nada na vida. Bem, então, eu fiz este caminho de reflexão. E então, começo por dizer que o início da vida é mais ou menos igual. Nós nascemos com o hardware e o software, para a malta das novas tecnologias. O hardware é a nossa estrutura e aquela que a medicina já sabe mais ou menos, já tiramos um braço, não temos um braço e tal. E o software é aquilo que nos preocupa neste momento, que é a nossa mente, o cérebro, como é que isto funciona. E aí, deixo-vos dizer uma coisa. Eu, o ano passado, fui fazer algumas disciplinas de mestrado em neuropsicologia e neurociência. E saí de lá muito pior do que entrei. Porque se eu tinha dúvidas e queria lá esclarecer, saí de lá com muito mais dúvidas. É incrível. E este ano decidi refugiar-me num doutoramento em filosofia na Universidade de Minho para tentar perceber se eu consigo fazer alguma coisa com estas coisas todas que andam dentro da minha cabeça, que é uma chatice. Mas passando à frente, então, nós nascemos iguais. Nascemos com o software, temos algumas coisas de base, que são os instintos. O instinto de sobrevivência, que é mais ou menos igual para todos, e o instinto de reprodução, e alguns dizem também a fé, etc. Mas, digamos, basicamente é este software muito igual para todos. Então, nós vimos cá para fora e logo a seguir começam-nos a meter lá uma série de complementos dentro do software. Faço-me entender? Então, o que é que são esses? São os conhecimentos que nós vamos adquirindo. Por influência dos pais, da família, etc. Nós vamos metendo cá para dentro coisas. E essas coisas, à medida que nós vamos ganhando dias, meses, anos, vão-nos vão-nos ajudando a compreender o mundo à nossa volta. E eu chamo-lhe a compreensão. A compreender mais, ou compreender o mundo, as outras pessoas, como é que nós estamos ali, etc. E é a junção do conhecimento e a compreensão que geram os nossos comportamentos. Ou seja, o meu comportamento, ou o comportamento de qualquer um de vocês, não nasce à toa. Quando nós vemos alguém na estrada a fazer uma asneira e a insultar toda a gente, aquele comportamento não é daquele momento. É dos complementos que ele foi metendo tudo durante aqueles anos todos. O conhecimento que foram lá metendo e a compreensão que ele faz também do mundo e daquilo que o rodeia. E chegamos então aos comportamentos. É difícil mudar comportamentos.
E os comportamentos dependem, então, desta questão toda, e é muito da minha visão sobre aquilo que está a acontecer. Eu arrisco-me a dizer que nós temos comportamentos todos muito diferentes, porque nós olhamos para os acontecimentos de forma diferente. Certo? Para mim, aquilo é um acontecimento que fere, e para o outro, aquilo é um acontecimento banal. Mas reparem, até este momento, nós somos exatamente iguais aos animais. Os animais nascem mais ou menos como nós, certo? Têm instintos, mais ou menos como nós, e depois a seguir também metemos para lá conhecimentos, e eles compreendem, estão a ver, e têm comportamento. Portanto, até este momento, nós somos mais ou menos iguais aos animais. Há aqui qualquer coisa, num patamar acima, que nós temos que estudar. E eu comecei a estudar esse patamar. E percebi que, então, quando é que nós começamos a ser ligeiramente diferentes dos animais? Quando o nosso cérebro começa a ver outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que são importantíssimas no desenvolvimento são as crenças que nós vamos ganhando durante a nossa vida. As crenças que se enraizam, certo? Temos crenças positivas, mas temos muitas crenças negativas. Crenças que eu não consigo fazer uma coisa. Há pessoas que têm crenças de eu não mereço a família que tenho. Estão a ver? E essas crenças são extremamente importantes na formação da nossa identidade. Estão a ver? E todos nós temos crenças. É importante identificar essas crenças e tentar tratá-las. Porque não é normal a pessoa dizer, eu normalmente eu não consigo fazer isso, essencialmente os mais novos. E nós colocamos, ainda não consegues. Porquê? Porque aquilo não vem do software base. Ele acha que não consegue, mas muitas das vezes nunca experimentou. Portanto, são aquelas crenças que vão mudar a nossa identidade. E aqui começamos a separar dos animais. E para além das crenças, temos outra parte extremamente importante, que já é a consolidação da nossa identidade, que são os valores. E é importante falarmos disto na academia, nas escolas, em casa. É porque há pessoas que julgam que os valores é a classificação da universidade, mas não são. Os valores é aquilo que está dentro de nós. Valores como a confiança, como o exemplo, como a coerência. Estão a ver? E esses valores, se estiverem muito bem organizados dentro da nossa cabeça, eu acredito que o mundo era muito diferente. Porque há pessoas que falam muito, mas, por exemplo, não têm os seus valores muito concretizados. Se eu tenho os meus valores muito estruturados, que é isso que eu tento transmitir aos meus filhos, e essa foi uma parte de grande discussão na feitura do livro, por exemplo, a corrupção não existiria. Porque é um ferimento grave dos valores. Portanto, se existe corrupção, é porque os valores dessas pessoas não estão devidamente organizados nas suas cabeças. Alguém veio falar comigo para eu fazer uma coisa que não devo? Se os meus valores estiverem alinhados, eu nem sequer, ou seja, nem ponho a jeito, porque há muitas pessoas que não fazem, mas põem-se a jeito. Fazem-me entender? Portanto, a nossa identidade, para além da primeira parte, esta segunda parte, são então as crenças, que nós todos temos crenças, e crenças positivas. Por exemplo, o Ronaldo tem crenças positivas. Ele, quando coloca a bola, na crença dele, ele vai meter golo. Só por azar é que ele não mete. Estão a ver? E aquilo é uma crença que dá jeito. Eu tenho uma série de crenças positivas. Vocês sabem o que é que quer dizer paranoia? Toda a gente sabe, não é? E o que é que quer dizer pronoia? Alguém sabe? Então me escutem. É que a paranoia é exatamente o contrário da paranoia. A paranoia é as pessoas acharem que o mundo conspira contra eles, não é? Qualquer coisa que aconteça é uma paranoia bestial e o mundo está a conspirar, nada me corre bem na vida. A paranoia é exatamente o contrário. Eu sou paranoiano. Se quiserem podem se juntar ao meu clube. Ainda tem poucos adeptos. A paranoia é acreditar que o mundo conspira a meu favor desde que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. Tenho que fazer a minha parte. E se eu fizer a minha parte, eu acredito que o resto não está aqui para ser contra mim. Acredito que me vão ajudar. E é este o caminho que eu tenho feito durante a minha vida toda. Portanto, esta segunda parte, então, é a criação da identidade com as crenças e com os valores, penso que está claro. Mas também não podemos ficar só aqui, porque aqui estamos no presente. E o mundo e o caminho é feito, estão a ver, eu estou a contar, é quase um storytelling, não é? Estou a contar o caminho que nós podemos chegar até lá assim, não vou acabar no livro, certo? Só vou dar aqui alguns pormenores. E então temos uma terceira fase, é quando nós estamos aqui, mas estamos a pensar no futuro. Eu, por exemplo, há bocado estava a falar com o vosso professor e ele estava a dizer, pá, agora já não estás a dar aula na universidade e tal, e dizer, pá, que eu cheguei à conclusão que eu agora terei mais uns 40, 50 anos de vida, até aos 100, 110 anos. E eu, para fazer tudo aquilo que eu quero, tenho que gerir muito bem o tempo.
E há pessoas que não fazem, então eu escolho, faço escolhas, não é? Então, vamos passar para a terceira fase. Então a terceira fase, que é aquilo que nos separa verdadeiramente uns dos outros, é a nossa visão. Isto para os empresários faz toda a diferença. É a nossa visão, e nas pessoas tem que ser assim. A visão que eu tenho para o futuro. O que é que eu quero no futuro? Eu visualizo aquilo que eu quero para os meus 90, 100 anos. Mas depois tenho que fazer aquilo que eu não posso querer chegar aos 100 anos e continuar aí nos copos e na noite e tal, não é? Tenho que ter, não é? Eu imagino, na minha visão, eu tenho 2 netos neste momento, e na minha visão eu ainda vou para a universidade com eles. Estão a ver? Porque eu andei na universidade com o meu filho mais velho. Portanto, e fizemos uma licenciatura em conjunto. Portanto, mas eu visualizo isso daqui a 20 anos, que os meus netos são pequeninos. Mas eu, para fazer isso, eu tenho que continuar ativo, a escrever, etc, etc. Então, essa visão lá para o final, e uma visão alargada, o que é que eu quero ser enquanto pai, enquanto professor, enquanto empresário, estão a ver? E depois, nós, para cada uma desses fatores, nós temos que ter missões. A minha missão como professor, a minha missão como pai. E para concretizarmos essas missões, nós temos que definir muito bem os objetivos, é como na guerra, não é? Muito bem os objetivos de cada missão. Como professor, eu tenho que definir verdadeiramente os meus objetivos. Isso vocês já devem ter ouvido falar várias vezes sobre como é que se define objetivos. Porque senão não é um objetivo, é um sonho, é uma coisa, um ideal qualquer que as pessoas querem, não é? Os objetivos, eu não posso dizer que tu vais para a universidade, qual é o teu objetivo? O meu objetivo é acabar o curso. É isto? Isto é muito pouco. Os objetivos têm que ter em quantos anos? É logo perguntas que eu faço. Em quantos anos? E pá, aí já começa a ser complicado. Quanto é a licenciatura? 3 anos. Quantos anos? 10 anos? Não, 10 anos não. 7 anos? 6 anos? 3 anos? Tem que ter objetivos, tem que ter metas. E com quanto é que tu queres acabar o curso? Com que valor? Com que classificação? Mas isso não interessa nada para a vida. Esqueça que não é verdade. Eu dei aulas durante muitos anos. E sei que não é verdade. Isso é a fuga daqueles que já estão à espera de trabalhar pouco, e que as notas não interessam para nada, porque se calhar também o meu amigo Alberto João Jardim acabou o curso de Direito em Coimbra há muitos anos atrás e acabou com 11 e foi Presidente do Governo Regional da Madeira. Estão a ver? Mas não é isso. Depois há uma certa circunstância. Portanto, é importantíssimo que nós tenhamos objetivos. E os objetivos têm que ser bem definidos. Eu utilizo uma técnica que vocês já sabem, alguns de vocês outros não sabem, que é a técnica SMART. Ok? Não vou estar a trazer isto para aqui, que isto faz parte da vossa matéria. Portanto, neste terceiro patamar, aquilo que nos separa objetivamente é a nossa visão, uma visão global. Vamos agora colocar algumas coisas mais pequenas, as nossas missões enquanto função. E depois os objetivos em cada uma delas. Estão a ver? Isto é quase matemática, mas nós temos que fazer este exercício. Porque se não fizermos este exercício, arriscamos a nascer, a desaparecer e a não fazer nada de especial. E a vida é muito mais do que isto. E vou terminar com uma coisa que também está no livro, que é porque quando nós nascemos, fazemos a nossa vida até com sucesso, e depois saímos da vida e não fica nada nosso, é muito mal. É muito mal, não fizemos a coisa certa. E eu fecho o livro com uma coisa que se chama o legado. O que é que vai acontecer ao mundo? O que é que nós deixamos ao mundo depois de nós sairmos? Esta é uma boa reflexão. E eu vou terminar com aquilo que eu acho sobre o legado. E eu costumo dizer, aliás, já escrevi, que é: eu só morrerei quando desaparecer da memória dos vivos. Parece-vos bem? Bom trabalho para vocês todos. Sejam felizes.